Diz que é uns canudinhos, né? Que a infecção desce para lá assim, sabe, irmãos? Eu só estou contando para os irmãos verem que eu sou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Aleluia! E aí, para a honra e glória do Senhor, pela tomografia, não dá para operar. Sabe por quê? Porque o problema está em todo lugar. Ei, irmão. O intercessor, ele é fortalecido, ele é abençoado, ele é cercado, antes que ele peça alguma coisa para si mesmo. Você não tem que estar preocupado, irmão, às vezes de pensar, puxa, eu tenho essa lista de oração. E os meus problemas, e os meus filhos, e o meu trabalho, e a minha carreira, Senhor. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Diga comigo, todas as coisas me serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Poder na intercessão. Sabe, irmãos, a oração, ela é tão tremenda. Por exemplo, você está precisando de um carro, não está? Vamos imaginar. Você vai conquistar isto em primeiro lugar no reino do Espírito. Não fique preocupado com seu salário, com seu dinheiro. Mas se for propósito do Senhor que você tenha, derrame diante do altar, diante do trono. Se conquista todas as coisas no reino do Espírito. Seja um copo d'água, meu irmão. Seja o que for, todas as nossas necessidades, a palavra diz que elas têm que ser conhecidas diante do Pai. Ele não é onisciente, Ele não sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Tia Ângela, já é 12:05. E eu não fui nem um terço do que está no papel, irmãos. Eu não quero atrapalhar. Só mais quanto? 10 minutinhos? Irmãos, os milagres acontecem quando vivemos na unção do Espírito. Tudo pode acontecer, irmãos. Eu sei que o pastor Paulo e o pastor Márcio trouxeram a Bíblia. O pastor Paulo vai trazer muita coisa da palavra. Mas a tia Ângela falou para mim assim, tia Deis, conta historinha. Então vou contar as historinhas. Por isso que eu falei que eu sou aquele endemoniado que queria seguir Jesus, o ex-endemoniado. E Jesus falou, vai e conta. Então eu estou contando, tá? Vou contar uma história linda para os irmãos. Sabe, quando oramos, Deus responde. Deixa eu falar de novo. Quando oramos, Deus responde. Vou falar de novo. Quando oramos, Deus responde. Oh, glória! Houve um dia que eu estava ruinzinho. E aí, meu marido vai para aqui, vai para ali, isso tudo com oração, né? Aí, não tinha uma vaga no hospital. Até que com muito pelejar, nós fomos parar no hospital ali, lá perto do Minas Shopping ali, que tem até hoje. E quando eu passo por esse problema, eu não posso caminhar. Porque eu dou uma tossida assim, e sai sangue. Sabe, irmãos? Os vasos se rompem, né, do pulmão, a fragilidade. Aí o que aconteceu? Eu tive que subir 3 andares, porque o elevador estava estragado. Quando eu cheguei lá em cima, o Paulo foi embora, né, já me deixou quietinha lá, e a enfermeira disse, olha,
Você vai ter que descer lá no raio-x, porque o raio-x aqui em cima está estragado. Eu falei para ela assim, olha, eu já subi 3 andares, e dei uma cuspidinha assim para ela, né? Ela falou, não, ó, você vai segurando em mim, e a gente vai descer. Eu vou segurar, sustentar as suas pernas. Só que é meio complicado, né? Aí desci mais 3 andares. Tirei o raio-x, subi mais 3 andares. E aí, irmãos, quando foi mais ou menos 2 da manhã, até que a hemorragia estava um pouquinho debelada. Quando foi 2 da manhã, e com essa experiência, eu quero contar para os irmãos que nós não temos que ter medo de nada. Porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Então, quando foi 2 da manhã, eu até estava dormindo. Eu dei uma tossida. Aquela tossida de Paula. E a boca cheia. E eu tinha que cuspir. Aí eu levantei, fui com a luz apagada. Eu estava internada pelo SUS, numa enfermaria, para não atrapalhar as outras pessoas. Eu dei uma cuspida lá no lavável. Só que no escuro da noite, eu vi que caiu aquela coisa escura. Plof. Voltei para a cama e fiquei ali. Toquei a campainha e nessa hora eu já pus a comadre perto de mim. E aí começou. É algo assim ruim, sabe, irmãos? A gente assusta, sim. Aí, chegou lá no quarto um rapazinho, de uns 24 anos, e ele acendeu a luz e ficou olhando, olhava para a comadre, olhava para mim, olhava para a comadre, olhava para mim, tomava minha pressão, chamou a enfermeira, procuraram colocar um soro em mim, depois ele correu lá dentro, daí uns 10 minutos ele voltou, e pegou um livro, de Paulo deve saber qual que é, um livro, parece umas 3 Bíblias juntas, assim, grossa assim, ó. Um livrão assim. E ele folheava daqui, folheava dali, folheava daqui, folheava daqui, olhava para mim, olhava para a comadre, e eu tossindo, e eu pondo sangue. E naquela hora o tempo passava, e eu me sentindo tão enfraquecida, tão fragilizada. Eu comecei a tremer. Sabe por quê, irmãos? Nós somos humanos. Não está pensando que eu sou a super espiritual, não, viu, irmãos? Eu estou buscando vida em Deus. Não sou a super Daisy, não. Sou limitada. Deus sabe o quanto. E aí, naquela hora, eu comecei a orar. Eu estava fui ficando muito tensa, porque eu nunca tinha tido uma hemorragia tão séria. E naquele momento, eu comecei a clamar a Deus. As minhas filhas ainda estavam assim meio adolescentes, pré-adolescentes. E eu comecei a dizer, Senhor, eu gostaria tanto, Pai, de ver minhas filhas grandes, casadas. Me ajuda nessa circunstância, como orar. O que saber desta situação? Eu sei que tu estás cuidando de mim. Mas eu estava com uma crise nervosa de Paulo, que as minhas pernas ficavam assim. Deitada na cama. Tremia a boca, tremia os braços, e eu falei para mim mesmo, em nome de Jesus, fica quietinha, calminha, Deise, relaxa. O Senhor está com você. Eu mesmo ministrava para mim. Então, irmãos, e eu não sabia quanto tempo já tinha se passado naquele problema. Até, irmãos, que eu já não escutei mais o médico, não vi o reflexo da luz da lâmpada sobre meus olhos fechados, e eu não escutei mais nada. E eu tive, irmãos, uma visão. Olha que precioso é o Espírito Santo para nós, irmãos. Que arma excelente, que poder maravilhoso nós temos em nós.
Ele vem direitinho falar para você. Ele usa a Bíblia. Ele usa línguas. Ele usa visões. Ele te cerca por detrás e adiante, não é isto? E naquela hora eu tive uma visão. Uma planície enorme. Sabe quando você chega diante de uma janela que você só vê, assim, perde de vista, da direita, da esquerda. E no fundo, eu via o céu. E a linha do horizonte lá, e aquela terra vermelha. Sabe vermelho cor de barro, assim, de filtro? Tipo a camisa do irmão ali. Aquela terra dessa cor. Não tinha uma árvore. Não tinha um matinho. Eu não queria nenhuma florzinha, tia Ângela, mas não achei nenhum matinho. Nenhuma ervinha lá bobinha, não, sabe? Era tudo seco e árido. E aquela terra era literalmente rachada, como um leito de rio seco. Aquelas placas todas quebradas, em toda a dimensão dos meus olhos. E sabe, o céu estava escuro. E no meio certinho dos meus olhos agora, sabe o que eu vi? Eu vi um filetinho dourado. E aquele filete dourado, ele foi saltando devagarinho. Ele foi saltando, até que ele ficou uma altura mais ou menos, diante da visão dos meus olhos, uma altura acima do chão, como do chão aqui. Sabe o que era? Era o sol. E o sol expandiu seus raios sobre aquele leito seco, sobre aquela terra seca. E eu ouvi a voz do Senhor que disse assim: assim está a sua vida hoje, a sua saúde, seca, sem esperança, vazia de vida, a vida material, a carne, os pulmões. E bem forte o Senhor me disse: mas eu sou o sol da justiça, que nasce para ti. Acrescentarei anos de vida à tua vida. Deus fala. Gideão, Deus fala com você. Quanto mais você entrar em oração, mais intimidade, mais discernimento, mais antena ligada você terá com o trono. Deus não te deixa sem respostas. Poder. O que você tocar será abençoado, porque esta é a promessa do Pai. Em meu nome farão proezas. Este exército que Deus quer levantar, pela misericórdia e bondade do Senhor, irmãos. Quando eu abri meus olhos, eles nada fizeram, só o soro. A hemorragia havia se estancado. Ai, irmãos, o Senhor é Deus que ouve. Só para terminar, tia Ângela, que eu nem peguei o papel ali, a apostila. Esse diz que era historinha. Só para terminar, irmãos. Deus sabe aquilo que você precisa. Você deixou a sua casa lá? Tem algum problema lá? Ele sabe, e Ele é poderoso para trazer à realidade as coisas que não existem ainda.
Se é vida, Ele trará vida aos seus filhos. Se é trabalho, Ele trará trabalho. Se é poder para ser usado nas mãos de Deus, entre em Deus e Ele te trará. Irmãos, vai fazer 32 anos que eu estou do lado do meu esposo no ministério. Homem de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, como eu tenho aprendido com a sua vida, com a sua mansidão, com a sua tranquilidade e dependência no Senhor. Eu fiquei num sanatório um mês e meio, até descobrirem o que eu tinha nos pulmões, devido à debilidade física desde o nascimento. Isto aconteceu. Mas o irmão me pergunta, e por que Deus não te cura? Eu já te falei. Ele me quer assim. Hoje, Ele me quer assim. Amanhã, não sei. Mas eu descanso nele. Quando viemos para Belo Horizonte, morávamos no interior. E ali tinha muita poluição de minério. Eu sempre fui muito alérgica. Morava de frente de uma casa que, como daqui lá onde está a cozinha, os caminhões, as caçambas de minério, jogavam o minério dentro das caçambas do trem para serem levados. E porque era alérgica, aquele minério foi envenenando e fragilizando meus pulmões. Quando voltamos para Belo Horizonte, que Deus abriu as portas para voltarmos a Belo Horizonte, a estarmos no ministério em Lagoinha, bem rapidinho, tia Ângela, a última palavrinha. Aí, historinha. Oi, irmãos, eu amo vocês, é tão bom estar aqui. Sabe o que aconteceu? Nós não tínhamos, quando entramos em Lagoinha, o Paulo ia trabalhar 1 mês para conquistar o seu salário. Não é que a igreja era ruim, ela podia ter adiantado. Não, ninguém sabia. Se falasse, não liberaria? Liberaria, é claro. Mas as experiências que Deus dá é para te fazer crescer. E eu não troco, irmãos, uma provação, uma tribulação que veio sobre nós. Sabe por quê? Porque a gente sai diferente delas. Deus apura, Deus apura, Deus aplana, Deus conserta, Deus quebra, Deus mostra quem somos, Deus mostra como precisamos dEle. Não é verdade? Quando viemos para cá, chegou uma semana que não tínhamos nada quase em casa. De segunda a sábado comemos o pouquinho que tínhamos. Até que no sábado acabou tudo. Eu cuidava naquele tempo do departamento infantil, que eram umas 500 crianças na época. Isso foi no ano de 81, quando eu saí do sanatório. Minhas filhas eram pequenas. O Paulo cuidava de muita coisa aí na igreja. E à tarde, no sábado, tínhamos que estar aqui. Morávamos longe de Lagoinha. E ele disse, amor, não tem dinheiro para passagem. E eu disse, você não sabe. Esse pouquinho de arroz e feijão que sobrou para de noite, amanhã não tem nenhuma colher de açúcar para dar às crianças, para fazer uma água doce. E eu disse, eu tenho que estar na igreja. Ele disse, mas você não pode, é longe. 2 crianças pequenas, fica aí. E eu disse para ele, olha, irmãos, um texto que Deus falou muito ao meu coração nesses dias. Acho que é Ezequiel 34, no finalzinho. O profeta vai narrando sobre o cuidado do pastor com as ovelhas. E o profeta, no finzinho, ele diz assim, Deus, usando o profeta, Deus diz assim, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Você é homem, humano, limitado, mas Ele é Deus, amém? Ele é Deus. E naquela hora
humana, disse: Paulo, procura o Márcio, pede ele um dinheiro emprestado. Procura a secretária da igreja, vê se ela arranja um dinheirinho. Hoje é a diva, a secretária, mas naquele tempo era a Verinha. Se fosse hoje, né, diva, o Paulo ia procurar você. Aí eu joguei a terceira hipótese. Minha mãe morava aqui na Rua Bonfim, hoje ela mora na Glória. Aleluia, promoção gloriosa. E aí, procura a mamãe, vê se ela arruma um dinheirinho emprestado. Ainda faltavam uns 10, 15 dias para receber o salário. E aí, irmãos, o Paulo voltou 10h30, 11 horas da noite. Quando eu abri a porta, a primeira pergunta: e aí, amor, arrumou o dinheiro? Ele disse: nem um tostão. Falei: mas amor, como nós vamos fazer? Ele falou: olha, ele foi a pé, voltou a pé, né? Estava cansado. E eu sentada lá com ele, e ele comendo aquele mexidinho de um arrozinho com uns baguinhos de feijão tão gostoso, né? Tão bom a comida que